Fala, gurizadinha! Tudo certo com vocês? Chegando por aqui para mais um vídeo de prévia de jogo do Real Madrid, que entra em campo neste sábado, enfrenta o Real Valladolid fora de casa, o último dos jogos sem Vinícius Júnior no Campeonato Espanhol, e eu vou trazer, claro, as informações aqui para vocês. Antes de mais nada, é sempre aquele pedido, né? Quem ainda não está inscrito aqui no canal, se inscrevam para ajudar este canal a crescer. Deixa o like no vídeo, que aí o vídeo chega a mais pessoas interessadas no tema e, claro, sempre os comentários de vocês por aqui. Bom, vamos falar um pouquinho sobre esse duelo entre Real Madrid e Real Valladolid. Na verdade, Valladolid contra Real Madrid, porque o jogo do Real Madrid é fora de casa, lá no José Zorrilla, um estádio onde faz muito frio. E nesse sábado promete estar a temperatura negativa, se não negativa, muito próximo disso, na hora do jogo do Real Madrid, que é às 9 da noite, horário aqui da Espanha. Inclusive, o Ancelotti tem reclamado bastante dos horários dos jogos do Real Madrid nesse inverno europeu que costumam ser tarde da noite. Mas é isso, vai ter que ser nesse horário mesmo. O Real Madrid enfrenta o Valladolid. É líder do campeonato contra um time que briga para não cair. E o histórico entre essas duas equipes, para a galera que gosta de palpitar, e a minha dica sempre é minha parceira aqui, KTO.com, sempre com muita responsabilidade só para maiores de 18 anos, é o seguinte: o Real Madrid tem se dado bem quando visita o Real Valladolid. Na verdade, o Valladolid não vence o Real Madrid há 17 anos. É verdade que nesse entretempo aí teve algumas temporadas que o Valladolid não estava na primeira divisão, como é o caso da temporada passada, mas o Real Madrid acumula muitos bons resultados contra o Valladolid. Inclusive, na temporada passada, chegou a fazer um 6-0. É verdade que o jogo foi no Bernabéu, mas conseguiu uma goleada importante. Nessa temporada, no Bernabéu, venceu o Valladolid por 3-0. No histórico entre as duas equipes, a distância é muito grande. Como eu dizia, o Valladolid, a última vez que venceu o Real Madrid faz 17 anos. Mas jogando lá no seu estádio, o retrospecto de vitórias é maior para o Valladolid, que no Campeonato Espanhol, em 11 ocasiões, conseguiu vencer o Real Madrid. Nos jogos no Bernabéu foram apenas 3 vitórias, mas isso também faz muito tempo, porque no recorte recente, maioria de vitórias para o Real Madrid, inclusive são 6 vitórias consecutivas do Real Madrid contra o Valladolid. Então, o ponto positivo é para o lado do Real Madrid. Em relação ao que a gente está vendo nessa temporada, o Real Madrid é líder do Campeonato Espanhol no início dessa 21ª rodada, tem o segundo melhor ataque, costuma marcar mais de 2 gols por jogo, e a terceira melhor defesa. Já o Valladolid, que é o lanterna da competição, só conseguiu vencer 4 dos 20 jogos e sofre quase 2 gols por jogo, porque nessas 20 partidas o Valladolid sofreu 39 gols. Então é uma sangria defensiva. Difícil a gente pensar num resultado que não seja uma vitória do Real Madrid, a questão é saber por quanto. O Ancelotti disse que vai com força máxima para esse jogo e, claro, que a gente vai estar de olho. Então, para quem quer palpitar, repito de novo, caminho sempre a minha parceira KTO.com. Real Madrid contra Real Valladolid, na verdade Valladolid contra Real Madrid, líder do Campeonato Espanhol, o Real Madrid, lanterna do Campeonato Espanhol, o Valladolid, o Real Madrid com um retrospecto bastante positivo contra o time de Pucela, que ainda é do Ronaldo Fenômeno. Tudo indica que ele estará no estádio, inclusive, nesse sábado para acompanhar a partida. Um Real Madrid que chega depois de bons resultados para enfrentar o Valladolid. O Real Madrid teve a derrota para o Barcelona no El Clássico, mas depois dali venceu os 3 jogos de uma forma consecutiva, né? A última vitória foi na Champions contra o Salzburgo. Nos últimos 2 jogos, o Real Madrid fez 9 gols. É verdade que enfrentou times de uma categoria inferior, o que vai ser o caso do Valladolid, porque neste momento o time está na lanterna do Campeonato Espanhol. O jogo do Campeonato Espanhol, essa 21ª rodada, vai ser o último sem o Vinícius Júnior em La Liga, ele que cumpre a suspensão do cartão vermelho recebido no jogo contra o Valência, não esteve na última rodada e não estará nessa também. No último jogo pelo Campeonato Espanhol, o Ancelotti também não contou com o Luka Modric, que está de volta para esse jogo, e o Lucas Vázquez, que perdeu por suspensão o último jogo da Champions, está de volta também para esse jogo. Então o Ancelotti recupera alguns jogadores, no caso do Campeonato Espanhol, o Modric, no caso do último jogo, o Lucas Vázquez, mas segue sem contar com Eduardo Camavinga, que a gente viu hoje
na prévia da partida, treinando de forma separada, com bola, ou seja, ele vai trabalhando nessa recuperação da última lesão muscular do meio-campista francês, e não vai ter os jogadores de lesão de longa duração, que são Carvajal e Militão. Portanto, para esse jogo, o Ancelotti não terá Vinícius, não terá Carvajal e Militão, e não terá Eduardo Camavinga. Também está fora da lista de relacionados o Vallejo, que tem uma lesão, mas não é um jogador que conta para o técnico Carlo Ancelotti. O Real Madrid precisando vencer para se manter na liderança do campeonato espanhol, porque o time de Carlo Ancelotti tem uma vantagem para cima do Atlético de Madrid, mas é uma vantagem que o time precisa pontuar contra o Valladolid para manter essa vantagem, e o Ancelotti foi bem claro na entrevista coletiva na prévia do jogo, dizendo que o único objetivo é vencer para se manter na liderança do campeonato espanhol. Um Carlo Ancelotti que na entrevista coletiva falou muito sobre o Vinícius Júnior, porque depois das informações que têm saído nas últimas semanas, a gente pode dizer assim, em relação a uma possível proposta que a Arábia Saudita pode fazer pelo jogador, o Vinícius se transformou, apesar de não entrar em campo neste domingo, neste sábado, o grande protagonista da entrevista coletiva. O Ancelotti disse que o Vini está muito feliz e que a informação que ele tem é que ele quer fazer história no Real Madrid, assim como todo mundo que está no clube. A imprensa da Espanha insistiu muito na pergunta e o Ancelotti sempre falou a mesma coisa, de que o Vinícius está feliz no Real Madrid e de que a informação que ele tem é de que ele quer fazer história no clube. Mas a verdade é que o Real Madrid não terá o Vinícius para esse jogo, a gente não vai ver a sequência do trio de ataque, o quarteto, se a gente contar o Bellingham, depois de uma muito boa atuação dos quatro, na verdade, contra o Salzburgo. Não tendo Vinícius, muito provavelmente quem entra no ataque do Real Madrid deve ser o Brahim Dias. Um Real Madrid que vai ter, com toda certeza, Kylian Mbappé, que atravessa um grandíssimo momento, são 5 gols nos últimos 4 jogos do Mbappé, e vai ter o jogador que no setor ofensivo talvez vive o seu melhor momento desde que chegou ao Real Madrid, que é o Rodrigo. São 8 gols e 3 assistências nos últimos 9 jogos do Rodrigo em campo, se eu não me engano. É um recorte muito positivo de um jogador que o Ancelotti elogiou na entrevista coletiva prévia ao jogo e disse que a diferença que ele está vendo no Rodrigo é que ele está conseguindo manter a continuidade nos números, que afinal de contas é muito importante para um atacante. Porque o Rodrigo tem uma influência muito grande dentro do jogo do Real Madrid, mas não estava conseguindo ter essa continuidade em relação a números, né? Gols e assistências, que no final das contas, estatisticamente, conta muito, principalmente para os atacantes. Então, além de ter a influência no jogo, ele está conseguindo ter a continuidade nos números, o que é muito importante. O último jogo contra o Salzburgo foi o Rodrigo que fez o Real Madrid entrar no jogo, depois o Mbappé marcou, o Vinícius marcou 2 gols, e agora contra o Valladolid tem tudo para ser um jogo muito bom para os atacantes do Real Madrid de novo, porque o Valladolid é um time que sofre muitos gols e o Real Madrid está numa dinâmica muito positiva de conseguir fazer o seu ataque fluir. Com o Mbappé, com o Rodrigo, com o Bellingham e, claro, com o Brahim Dias entrando muito provavelmente no lugar do Vinícius. Então a gente pode ver ainda mais um jogo para os atacantes do Real Madrid brilharem, no caso do Rodrigo, além de brilharem em relação ao jogo, também na questão numérica, que é muito importante, como dizia o Ancelotti, para os atacantes. Quem vai jogar nesse jogo do Real Madrid contra o Real Valladolid? Tudo indica que teremos Courtois no gol. Lucas Vázquez deve voltar para a lateral direita. Ele que não fez os últimos bons jogos com o Real Madrid, parte da torcida criticando bastante o Lucas Vázquez, principalmente depois do último jogo, no qual o Fede Valverde saiu do meio de campo e foi para a lateral. O Fede Valverde também foi um dos jogadores que a imprensa questionou o Ancelotti em relação a ele. E a resposta do Ancelotti é bem interessante na questão de que, para ele, o Valverde é o jogador mais completo do futebol hoje. Que ele pode jogar em todas as posições, inclusive o Ancelotti disse, eu não sei dizer em qual que ele joga melhor, para mim ele é muito bom lateral. E disse, olha, ele pode jogar inclusive de zagueiro. A gente, quando fala do Valverde, geralmente traz essa informação, que ele já atuou em praticamente todas as posições do campo, a não ser na zaga e no gol, né? Porque ele já foi extremo direito, ele é meio-campista, não primeiro volante, meio-campista, ele já jogou no meio-campo, já foi primeiro volante e já jogou na lateral. Então só falta zaga e gol para o Fede Valverde, mas segundo o Ancelotti, ele está capacitado para jogar em absolutamente todas as posições.
O Valverde é um jogador de extrema confiança do Ancelotti, né? O jogador que mais partidas disputou. Ele e o Rüdiger são os jogadores com mais minutos em campo com o Real Madrid nessa temporada. E no jogo contra o Valladolid ele deve voltar para o meio de campo. Então o Real Madrid deve jogar com Courtois no gol, Lucas Vázquez na lateral direita. Na lateral esquerda tem uma briga ali entre Mendy e Fran Garcia, mais ou menos nesse início de ano eles têm repartido os minutos, um pouco joga um pouco joga outro. Até o Fran Garcia jogou mais do que o Mendy. O Mendy jogou no último jogo de Champions, vamos ver qual é que vai ser a escolha do Ancelotti. Na dupla de zaga deve continuar sendo Rüdiger e Raul Asensio, que está se consolidando aí, um zagueiro jogando como zagueiro, e o Tchouaméni deve entrar no meio de campo, ele que não foi titular no jogo da Liga dos Campeões. O Ancelotti colocou o Ceballos para jogar ali, que tem jogado muito bem. E contra o Valladolid talvez seria interessante manter o Ceballos, porque é um jogador que contra um time que não vai te atacar tanto ou com tanta qualidade, ele pode criar ainda mais ofensivamente. Mas tudo indica que o Ancelotti vai voltar a dar minutos para o Tchouaméni, que foi o jogador, sem nenhuma dúvida, depois do El Clássico, mais criticado pelo torcedor do Real Madrid. Então, repito, Courtois, Lucas Vázquez, Fran Garcia, o Mendy, dupla de zaga, Rüdiger e Marco Asensio, eu sempre falo, Raul Asensio. No meio de campo, Tchouaméni, junto com Fede Valverde e Jude Bellingham. O Bellingham que teve um pequeno problema nas costas no último jogo, né? A gente viu imagens dele no banco de reservas depois dele sair de campo com um problema nas costas, mas parece que tá tudo bem, ele treinou com normalidade nessa sexta-feira. E o ataque deve ser formado por Brahim, Rodrigo e Kylian Mbappé, já que o Vinícius Júnior cumpre o último jogo de suspensão no Campeonato Espanhol. Depois desse jogo da La Liga, o Real Madrid viaja para a França para enfrentar o Brest na última rodada da fase de Liga da Liga dos Campeões. Um jogo importante também para o Real Madrid, porque precisa vencer para ainda ter um mínimo de opções de estar entre os 8 primeiros classificados diretamente para as oitavas de final, mas o Real Madrid entra em campo contra o Brest, precisando vencer, e vamos ver a questão do saldo de gols para ver em que lugar da tabela de classificação o Real Madrid termina, para ver quem poderão ser os adversários no play-off da Liga dos Campeões. Esse jogo contra o Valladolid, em teoria, é um dos mais acessíveis para o Real Madrid dentro do Campeonato Espanhol, apesar do frio que deve fazer lá em Valladolid, já que o jogo é tarde da noite. É uma cidade onde faz muito frio e a gente está em pleno inverno europeu. Então vamos ver como é que o Real Madrid se sai nesse jogo, o último antes da última rodada da fase de Liga da Liga dos Campeões na próxima quarta-feira. E só lembrando, para quem está por aqui e quiser palpitar, minha parceira KTO.com, os meus palpites são repetir como aconteceu nos últimos jogos. Gol de Rodrigo e gol de Kylian Mbappé, os dois atacantes do Real Madrid vêm em excelente fase. O Mbappé marcou 5 gols nos últimos 4 jogos. O Rodrigo vem numa sequência de marcar 8 gols e dar 3 assistências nas suas últimas 9 partidas em campo. É um Real Madrid que vai contar com um Valladolid que não costuma se defender muito bem, então acho que tem tudo para os atacantes do Real Madrid brilharem nessa partida contra o Real Valladolid. Aquele pedido final, quem ainda não está inscrito aqui no canal, se inscrevam para ajudar o canal a crescer, deixa o like, comentários por aqui, eu volto, claro, depois do jogo. Um beijo para vocês.